Existem dois tipos de justiça. A justiça do homem, que é aquela que um homem procura se justificar através dos seus próprios atos, das suas próprias obras, e também existe a justiça de Deus. A justiça de Deus é a natureza de Deus, é a sua perfeição, a sua santidade, e que se adquire através da fé em Cristo. No vídeo passado nós falamos sobre a salvação. Para quem ainda não viu este vídeo, vamos deixar aqui. Depois de este vídeo, claro, não agora. Vejam um vídeo sobre a salvação, que é muito importante para vocês. É um vídeo de extrema importância. E já agora, agradecemos a todos que têm acompanhado nossos vídeos. Agradecemos a todos que estão ligados ao canal. Subscrevam-se, partilham. Para quem está aqui pela primeira vez, considere se inscrever neste canal, porque trazemos muito conteúdo para vocês relacionado a Deus, relacionado a muitas coisas mesmo. Então, subscreva-se no canal, deixem o vosso like, partilhem, porque é assim que vocês nos ajudam, é assim que vocês ajudam o canal. Cada vez que vocês partilham este vídeo, espalha-se para muitas pessoas e isso nos ajuda a não manter só a mensagem aqui conosco, mas a espalhar para as outras pessoas também. Hoje falamos dos dois tipos de justiça, a de Deus e a do homem. Esse vídeo é bastante importante para ti. Fica até o final do vídeo, acompanhe e vamos embora para o vídeo. Mas então, o que seria justiça? Justiça é uma natureza, é um espírito, é o estado de ser. Justiça é a habilidade de ser encontrado no judiciário de Deus justo, santo, perfeito, qualificado, sem mácula, sem defeito, sem nada que possa condenar-te. E se a pessoa for encontrada no estado injusto ou imperfeito, cai na condenação. Então, no dia do julgamento, as pessoas serão condenadas ao inferno devido ao estado que forem encontradas. Mas então, qual seria esse estado que faz a pessoa ou ser condenada ou não ser condenada? Então, neste vídeo, nós vamos explicar a diferença dos dois tipos de justiça. A justiça do homem e a justiça de Deus. Qual é que salva? Qual é que leva a pessoa aos céus ou ao inferno? Existem dois tipos de justiça. Trazemos cá a nossa cábula toda vez que nos virem ou a ler, ou é para poder trazer palavras claras para que não possa deixar faltar alguma coisa para vocês. Então, bora isso. A justiça de Deus recebe-se pela fé e é a única que qualifica o homem para a salvação. Existe também a justiça do homem, que se adquire através da obediência da lei mosaica e a prática de boas obras. Contudo, esta não qualifica ninguém para a salvação. Enquanto o homem não reconhece a obra de Cristo na cruz como sendo a única fonte de salvação e ainda procurando acrescentar alguma coisa que as religiões exigem para a salvação, infelizmente, essa pessoa no dia do julgamento não será encontrado tendo a justiça de Deus, mas sim tendo a sua própria justiça e automaticamente é condenado ao inferno, sem nenhuma outra chance de escape. Então, vamos ler agora um versículo na palavra de Deus, que é um dos versículos que eu mais gosto, que é Filipenses 3, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, o que estamos a querer dizer é que existe uma diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus. A justiça do homem é aquela em que o homem, o ser humano, procura se justificar, procura se apresentar perfeito perante Deus, com as suas próprias obras, com as suas próprias forças, com a sua própria capacidade. Procura fazer coisas para se justificar. Então, essa justiça não salva ninguém. Essa justiça não te leva aos céus. Eu sou boa pessoa. Eu não faço mal a ninguém. Eu não fumo, não bebo. Não sou uma má pessoa. Então,
quando eu morrer ou quando for o dia do julgamento, não tem como. Deus tem que me receber nos céus por causa daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então, essa forma de se justificar não é aquela que Deus aprova. A justiça do homem está mais baseado no cumprimento da lei, naquilo que tu fazes ou deixas de fazer, naquilo que você procura fazer, e isso não te traz salvação. As boas obras não são uma condição para tu seres salvos. Deus não olha para as tuas obras como uma forma de tu seres salvo. Não. As boas obras servem para o nosso bem-estar aqui na terra e também para podermos garantir galardões nos céus, presentes, dons que nós vamos receber nos céus. Essas obras que nós vamos a cumprir aqui na terra vão nos seguir quando nós estivermos no céu, mas o cumprimento dessas obras não é para garantir a tua salvação. Nós explicamos no último vídeo que as boas obras não são para a salvação. Nós cumprimos ela porque já estamos salvos, porque nós já recebemos. Quando você é justo, você vive ou se manifesta a justiça, a natureza de justo. Mas quando você ainda é pecador, manifesta a natureza de pecador. Então, no Velho Testamento, eles procuravam se justificar através da lei, através do cumprimento da lei mosaica. Mas Deus criou outra forma do homem se justificar, porque viu que o homem não tinha a capacidade de se justificar com as suas próprias obras. Ele indicou várias leis. As leis não são aquelas apenas dos 10 mandamentos. Existem mais de 600 leis. E era sempre uma condição. Se tu fizeres isso, se tu fizesses isso, Deus ia te perdoar. Se tu fizesses isso, Deus ia te justificar. Mas Deus viu que o homem, com a sua própria capacidade, com a sua própria força, nunca chegaria a cumprir com essas todas as leis. Então, ele trouxe uma nova forma do homem se apresentar justo perante ele. E essa é a justiça de Deus, que vem através de crer em Jesus. E crer na obra, já não é a obra do homem, agora é a obra somente de Jesus na cruz. A justiça de Deus não tem nada a ver com a obediência da lei, nem das obras. Justiça de Deus, justiça em si é aquilo que Deus é. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, Deus coloca nele a justiça dele. E em união com o Espírito morto, que a pessoa que não aceitou a Jesus como seu Salvador tem um Espírito morto ainda. Então, quando Deus coloca a justiça dele em união com esse Espírito morto, o Espírito torna-se um Espírito vivo, perfeito e justo, igual a Deus, independentemente das suas obras e da obediência à lei. E quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, tem todos os pecados automaticamente perdoados. Não interessa se é cumpridor da obra, é cumpridor da lei, não interessa. A justiça de Deus não é baseada na lei nem nas obras. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, tem todos os seus pecados automaticamente perdoados. E a semente adâmica removida, que é aquela semente que todos nós nascemos bem, nós explicamos no vídeo sobre a salvação. Então, aí que vocês percebem que é importante vocês assistirem aquele vídeo. Então, não se esqueçam, depois deste vídeo, vão assistir o vídeo sobre a salvação. E quando Deus olha para essa pessoa, já não vê um pecador, mas sim um justo, um santo, um homem perfeito, digno de entrar nos céus. Então, nesse caso, as suas obras, como a minha esposa disse, e segundo a palavra de Deus, as suas obras não te qualificam a entrar no céu. A única coisa que te qualifica a entrar no céu é o espírito de justiça. A justiça é um espírito. E como o que é necessário para ter esse espírito de justiça é crer na obra de Jesus Cristo. No dia do julgamento, no tribunal de Deus, Deus olha para quem tem a sua natureza. Deus olha para quem tem a sua justiça. Deus olha para nós através do nosso espírito. Se nós possuímos um espírito vivo ou um espírito morto. E como acabei de dizer, o espírito vivo é aquele que tem a natureza de Deus, que é adquirida através da crença na obra de Jesus Cristo. E se a pessoa não acreditou
na obra de Jesus, não acreditou em Jesus, essa pessoa vai morrer com o mesmo espírito com o qual ele nasceu, que é o espírito morto. E Deus quer que nós cheguemos a um estado de maturidade em olhar para nós mesmos da mesma forma que Ele olha para nós. Não olhar para nós como pecadores, não olhar para nós como se ainda fôssemos aquelas pessoas pecadoras. Porque Deus, quando olha para nós que queremos em Cristo, nós que aceitamos Jesus, nós que aceitamos a obra consumada de Cristo na cruz e recebemos a justiça dele, Ele olha para nós com essa justiça. Ele olha para nós como justos, como santos, como perfeitos, como pessoas que têm a natureza dele. Então, é desta forma, é nesse nível de maturidade que Deus quer que nós cheguemos. Não olhar para nós com condenação. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 1, que não existe mais condenação para quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo já não tem mais aquela natureza pecaminosa, né? Aquela natureza adâmica. Agora recebe a justiça de Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a justiça de Deus recebe-se através da crença. E a crença em Jesus, crença naquilo, na obra de Jesus, não na crença na nossa própria obra, naquilo que nós fazemos, já deixamos de fazer, mas na crença naquilo que Cristo já fez, naquilo que Cristo já completou na cruz. Então, a justiça do homem não é para a salvação. Somente recebemos a salvação por meio da fé em Cristo e no seu trabalho consumado na cruz. É aí que nós recebemos a natureza de Deus. Nós nos tornamos uns com Deus. Nós nos tornamos iguais a Deus. Nós nos tornamos com a semente de Deus. Nós nos tornamos em união com Deus. Deus tira, remove aquela natureza pecaminosa e coloca a natureza dele. Temos mais um versículo em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando nós dependemos da justiça de Deus e não na nossa própria justiça, nós vivemos em paz, porque nós sabemos que não é por causa das nossas forças. Porque quando uma pessoa procura fazer as coisas, ela percebe que todos os dias ela está constantemente a querer fazer alguma coisa para acrescentar, a querer fazer. Enquanto a obra já está completa, essa pessoa acaba entrando em frustração, porque percebe que cada dia que passa, nós pecamos, nós cometemos erros, nós cometemos falhas. E quando a pessoa procura ainda se justificar, essa pessoa vive uma vida frustrada, vive uma vida incompleta, vive uma vida de muita confusão. Então, essa pessoa ainda não está firmada na graça de Deus. Essa pessoa ainda não está estabelecida na justiça de Deus, que nos traz paz, porque nós sabemos que apenas olhamos para Jesus, apenas olhamos para aquilo que Jesus já fez, já completou. E isso traz paz na nossa vida cristã, porque nós sabemos que só depende de Deus e não de nós. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não dependo da vossa própria justiça, apenas dependo da justiça de Deus, que vem através de crer em Cristo e no trabalho consumado dele na cruz. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixem aí o vosso like, sigam-nos, deixem aí nos comentários mais dicas de conteúdo e nós traremos para vocês. Muito obrigada pelo vosso carinho e atenção. Até o próximo vídeo.